Fala galera, eu sou o professor Murilo e estou chegando aqui para mais uma aula de educação física. Fala galera! Na aula de hoje nós vamos fazer a correção do setor hora de estudo lá na página 24 da apostila de vocês e na sequência vou fazer a correção para vocês das trilhas do Positivo On que estão liberadas lá. Então se você não fez alguma dessas atividades ainda, dá um pause aqui no vídeo, vai resolvê-las lá, vai resolver as questões, prepará-las e depois volta a conferir aqui a correção, beleza? Vamos lá! Beleza, galera. Lá na página 24, a questão número 1 diz assim: ao longo desse semestre, estudamos diversas expressões da cultura corporal por meio de um tema comum a todas elas, as transformações das práticas corporais. Com base nos estudos dos capítulos 1, 2, 3 e 4, quais são os elementos em comum entre as práticas corporais vivenciadas? Não tem uma resposta exclusivamente certa, tá, galera? Ela é um pouco pessoal, de acordo com o que você aprendeu. Mas é importante que vocês tenham conhecimento, tenham adquirido a noção aqui de que todas as atividades, todas as práticas corporais, tudo no mundo muda, tá? De acordo com as influências do espaço, do ambiente, do clima, do objetivo, de diversos fatores. Então, tudo na vida muda e um exemplo através das práticas corporais. A pergunta número 2 diz assim: relembre as características da ginástica para todos e da ginástica artística e assinale as alternativas que definem as ginásticas competitivas. Vamos dar uma olhadinha nas alternativas. A alternativa A diz assim: participação de todos. Então a pergunta é sobre as ginásticas competitivas. A ginástica competitiva ela não quer exatamente a participação de todos. Ela quer a participação dos melhores. Ela tem uma seleção para os melhores. Então, quem deve praticar as competitivas são os melhores. Não que você não possa praticar para conhecer, mas sim na nível competitivo são os melhores. A alternativa B diz seleção dos mais aptos. Perfeito. Então, as ginásticas competitivas, quem vai praticar são os mais aptos, os melhores participantes da modalidade. A alternativa C diz assim: treinamento rígido para aperfeiçoar as capacidades motoras e a técnica. Perfeito, é isso mesmo. Então, vai se treinar exaustivamente para desenvolver as capacidades, tanto física, motora e a capacidade técnica dentro dessa modalidade. Letra D, valorização das capacidades e habilidades de cada participante. Não, não é de cada participante, sim aos melhores que vão ser selecionados. Novamente, a gente não vai valorizar a capacidade de cada um, mas sim daqueles que forem os melhores. E a alternativa E, regras fixas e definidas por uma entidade internacional. Perfeito. É a FIG que rege as regras, né, das competições de ginástica e para qualquer lugar onde se for competir ginástica artística são as mesmas regras. A terceira e última pergunta diz assim: indique quais são os aparelhos da ginástica artística comuns a homens e mulheres.
São dois os aparelhos, então, que tem tanto na competição masculina quanto na feminina, que tem um pouquinho de diferença um para o outro, mas são o mesmo aparelho, que é a ginástica artística solo e a modalidade mesa de salto. Muda na mesa de salto um pouquinho a altura da mesa, mas é o mesmo aparelho. Beleza, galera. Então finalizamos aqui o Hora de Estudo, página 24. Vamos agora dar uma olhadinha nas trilhas. Tá liberado lá no Positivo On, todos têm acesso, tá? Não deixem de preenchê-lo. Vamos dar uma olhada nas questões aqui. Muito bem. Então a primeira questão aqui no Positivo On vai lá no setor sondagem, tá bom? Tem a primeira questão e ela diz assim: o ato de arremessar a bola, fundamental na prática do handebol, pode ser encontrado de forma similar em outros esportes. Leia atentamente as opções a seguir e assinale o esporte que não apresenta essa ação. Só tem uma alternativa certa, o esporte. Vamos ver lá as alternativas? Letra A, o basquetebol. O basquetebol tem que arremessar uma bola numa cesta, então não é essa. Alternativa B, atletismo. A gente viu lá no bimestre anterior, no primeiro bimestre, as provas de lançamentos do atletismo. Você tem que lançar um objeto o mais longe possível. Então, é muito parecido com o lançamento do handebol. Alternativa C, tênis. No tênis, você usa uma raquete para rebater uma bola. Então, não é lançar uma bola. Lançar é você segurar e lançar. Rebater é você, quando ela vier, você dar uma batida nela. Então, o tênis não é. Letra D, beisebol. Beisebol tem um atleta que rebate a bola o mais longe possível, mas tem o outro que lança a bola, que segura a bola e lança para esse rebater. Então tem o lançamento no beisebol. Também tem outros lançamentos depois, que ele pega a bola para lançar de novo para tentar eliminar o adversário. E letra E, futebol americano. Futebol americano tem um atleta que é o quarterback, normalmente é ele, que recebe a bola e faz o lançamento para alguém da sua equipe. Então lança a bola para alguém da sua equipe, também tem o lançamento, beleza? E a segunda questão, ainda no setor sondagem, diz assim: o handebol apresenta algumas dinâmicas que podem ser vivenciadas por meio de vivências com outros jogos, antes da aprendizagem de suas regras e técnicas específicas. Observe as alternativas a seguir e assinale aquelas que indicam jogos que apresentam relação com o handebol. Esses jogos são conhecidos normalmente com o nome de jogos pré-desportivos. Vamos dar uma olhada nas alternativas? Então, a alternativa letra A diz assim: caçador, queimada, baleada, bola queimada ou cemitério. São todas variações do mesmo jogo, que é o jogo caçador ou queimada, mais conhecido aqui na nossa região, tá bom? E sim, ele tem relação direta com o handebol. Você pode fazer um treinamento para o handebol brincando de queimada, onde você vai aprender a lançar uma bola. Ou, por exemplo, é que a gente infelizmente teve a distância, não deu para fazer coletivo, mas eu sempre faço um jogo na escola que ao invés de deixar você desviar da bola, você deve proteger a bola ou proteger o gol. Então é uma forma de adaptar o caçador também bem próximo ao handebol. Alternativa B, mãe cola americana. Mãe cola americana é aquele mãe pega que quando for pego você é colado, fica parado com as pernas afastadas e para ser descolado alguém tem que passar por debaixo das suas pernas. Isso não tem nada a ver com o handebol, tá? Mas tem que correr no handebol também, mas não tem que se abaixar, não tem tanta relação. Então, poderia ser um aquecimento do handebol, mas não é um jogo pré-desportivo desse esporte. Alternativa C diz assim: jogo dos 10 passes, tá? Seria um jogo que nós faríamos, tá? É onde se divide a equipe, os alunos em duas equipes e o objetivo não é fazer o gol, mas o objetivo é completar 10 passes sem que a equipe adversária toque na bola. E assim a gente iria conhecer o fundamento passe do handebol. Então é um jogo pré-desportivo do handebol também. Alternativa D, bobinho, rodinha de bobo, tá? Aqui ele está citando como o bobinho tradicional, com os pés. Então não tem tanta relação. Mas, professor, poderia fazer uma adaptação, um bobinho com as mãos para ficar próximo ao handebol? Poderia, tá? Mas aqui ele está citando como bobinho tradicional, então não tem relação, porque seria com os pés, tá bom? E letra E, a última alternativa dessa questão, diz assim: derrubar cones nos cantos da quadra.
Então, aqui ele também não explica muito bem. Poderia sair correndo e derrubar o cone com a mão, assoprar que nem o lobo mau, o mais forte possível o cone, seria derrubar os cones. Não, mas essa atividade que ele está sugerindo é uma atividade de lançar a bola, jogar a bola com a mão, tentando derrubar um cone que está no canto da quadra. E o que seria um treinamento pré-desportivo do handebol. Então, marca essa alternativa. Teve dificuldade, não entendeu muito bem, não acertou a questão, vai aparecer o setor reforço para vocês, tá bom? Tem 2 conteúdos digitais lá sobre os esportes de invasão e depois sobre a dinâmica dos esportes de invasão, tá bom? Precisou dar uma olhada nesses 2 conteúdos, tá bom? E é isso aí. A segunda parte das trilhas ali vai falar sobre, então, a segunda parte a gente visualizou nesse período, né? Que foi, então, os saltos no atletismo e salto em altura e em distância, tá bom? Então, a modalidade de saltos no atletismo tem diversas provas. São 4 no total: salto em distância, salto em altura, salto triplo e salto com vara. Então, a gente visualizou lá o salto em distância e o salto em altura. A gente até fez algumas práticas disso. Vamos dar uma olhada lá na sondagem desse conteúdo. A primeira e única questão diz assim: o atletismo é um esporte muito tradicional que agrega diversas modalidades. Ele alcança grande visibilidade durante os Jogos Olímpicos e conta com alguns atletas bem famosos, como o corredor jamaicano Usain Bolt. A partir de seus estudos e em seus conhecimentos sobre esse esporte, selecione as alternativas com nome de provas do atletismo. Aqui é importante lembrar: o atletismo é um esporte que contém 3 modalidades: corridas, saltos e a terceira chama-se arremessos e lançamentos. Dentro de cada uma dessas modalidades há diversas provas, tá? Então vamos dar uma olhadinha nas alternativas lá. Alternativa A. Tem uma vírgula errada ali, finge que não viu ela, tá? Corrida de 100 metros rasos, corrida com obstáculos, corrida com barreiras, salto em altura e salto em distância, tá bom? Então, marca essa alternativa. Então, aquela vírgula ali tá fazendo diferença, mas finge que ela não tá ali. Foi só um erro de digitação, provavelmente, tá? É corrida, não é vírgula, é corrida de 100 metros rasos, beleza? Pode marcar essa alternativa, está correta. Letra B. Arremesso de peso, lançamento de disco, lançamento de martelo, lançamento de dardo e salto com vara. Perfeito, todas são provas do atletismo também. Professor, por que tem uma diferença de arremesso de peso e os outros são lançamentos? São 4 provas. O peso é a única que se chama como arremesso. As outras 3, dardo, disco e martelo, chama-se lançamento. É uma nomenclatura que se dá, tá bom? E a alternativa C, salto triplo, marcha atlética, corrida de revezamento, decatlo e heptatlo. Perfeito, também está correta, tá? São todas, então, todas as alternativas contêm provas do atletismo. Terminou de ver isso aqui? Terminou de responder essa questão, galera? Dá uma olhadinha no reforço, dá uma olhadinha nos conteúdos, né, que a gente já viu da apostila lá, páginas 7 até em diante, tá bom? E depois faz o setor avaliação. Qualquer dúvida, me chama lá no privado e a gente vai tirando essas dúvidas aí. Ou na próxima aula do Zoom também, beleza? A terceira parte ali, a unidade 4, vai falar sobre práticas corporais e história. Então a gente falou sobre a história da capoeira e sobre um pouco mais sobre a capoeira, tá bom? São 2 questões na sondagem, vamos dar uma olhada nelas aqui. A questão número 1 diz assim: a capoeira, assim como as demais lutas, pode ser vivenciada na escola por meio de jogos que apresentam os elementos das diversas lutas existentes no Brasil e no mundo. Relembre as atividades vivenciadas por você e, somando aos seus conhecimentos, assinale a alternativa que indica o nome correto dessas práticas. Vamos dar uma olhadinha lá. Então, primeiro são jogos pré-desportivos. Não está certo, jogos pré-desportivos são para esportes coletivos. A gente faz jogos que treinam fundamentos do esporte, mudando um pouco o jogo, tá? Então, para as lutas em geral, não está certo. Alternativa B diz assim: jogos de oposição. Perfeito. Até comentei com vocês que há várias formas de a gente treinar jogos de oposição, tá? Então, são jogos que jogam 2 pessoas
com objetivos opostos e por isso o nome jogos de oposição. É uma excelente forma de treinar a luta dentro do ambiente escolar e até dentro do ambiente de treinamento mesmo, tá? Terceira alternativa, jogos de tabuleiro. Não, são outros tipos de jogos de tabuleiro. Aliás, eu adoro jogos de tabuleiro, mas não tem nada a ver com treinamento de lutas. A letra D, jogos tradicionais. A capoeira até é uma prática tradicional, mas não tem a ver com os jogos tradicionais. Seriam os jogos mais antigos, tá? Rodar peão, bolinha de gude, entre outros aí, muitos que provavelmente vocês devem ter brincado de alguns nesses afastamentos. E a letra E são jogos intelectivos, aqueles jogos de desafios, tá? Não tem muito a ver com o treinamento da prática corporal da luta, beleza? Então, a alternativa certa é a letra B, jogos de oposição. E a segunda questão dessa parte do conteúdo diz assim: em todo mundo existem diversas lutas, com histórias, fundamentos e movimentos próprios. Antes de iniciar o estudo sobre a capoeira, luta de origem brasileira, vamos exercitar seus conhecimentos sobre as diversas lutas. Observe as imagens e escreva quais lutas estão sendo representadas. Então, temos ali a imagem de uma primeira luta, tá? Depois uma segunda imagem de uma outra luta. Então, a primeira é relacionada à prática do sumô, uma prática corporal muito tradicional para o povo japonês em especial, tá bom? Então a gente normalmente relaciona aquela imagem com o sumô e já dá para ver direto qual é a prática. A segunda, a gente tem a prática de dois atletas, um de kimono branco e um de kimono azul, onde um está lançando o outro, pelo desenho dá para ver que ele está lançando o outro ao solo. Provavelmente seja judô. Poderia ser ainda outra prática corporal parecida, como jiu-jitsu, que é oriundo do judô, ou até outra, mas ali provavelmente ele está falando do judô. Então marquem como judô, que vai estar correto. Finalizou aqui, galera. Dá uma olhadinha no setor reforço, tá? Vai ter lá um pouco do conteúdo digital. Depois passa para o conteúdo da apostila, que começa lá na página 12, tá bom? E faz a avaliaçãozinha. Qualquer dúvida, novamente, estou à disposição. Não esqueçam de mim. E o quarto e último setor, galera, também dessa unidade 4 da apostila de vocês, vai falar sobre o conteúdo da ginástica artística, o último conteúdo que nós trabalhamos aqui, tá bom? Começa lá na página 18 de vocês. Bom, vamos à primeira questão. Existem vários tipos de ginásticas. Elas são divididas em modalidades competitivas, esportivizadas e não competitivas. Com base em seus estudos e em seu conhecimento sobre o tema, selecione as alternativas com nomes dos tipos de ginástica, galera, tá bom? Vamos ver lá então. A alternativa A diz assim: ginástica artística, ginástica rítmica e ginástica acrobática. Perfeito, são todos nomes de tipos de ginástica. A alternativa B: ginástica aeróbica, ginástica de trampolim e ginástica para todos. Tá certo, também são tipos de ginásticas. E a letra C, ginástica laboral, ginástica de academia e ginástica circense. Também está certo, galera. São todas as alternativas, só contém nomes de tipos de ginástica. Marca as 3, fechou. É só essa questão desse conteúdo, tá bom? Então, é isso aí. Terminou de responder essa parte, galera? Dá uma olhadinha no reforço, dá uma olhadinha no conteúdo ali, tá? A partir da página 18 da apostila de vocês. E vamos para o setor avaliação. Qualquer dúvida, adivinha? Isso. Continua à disposição, me chama aí pelas redes, tá? WhatsApp, e-mail ou Positivo On, que eu vou ajudar vocês, beleza? Um grande abraço a todos e responda as questões. Isso aí, galera. Nós vamos ficando por aqui, então. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa anotado, deixa marcado, a gente tira essa dúvida na próxima aula ou envia uma mensagem para mim que assim que possível eu respondo para vocês, tiro essa dúvida de vocês, tá bom? E logo nós estaremos juntos de novo.